É possível merecer a graça de Deus? No estudo de hoje nós vamos analisar o que Abraão fez para ser justificado e nós vamos aprender com esse personagem bíblico que foi considerado o pai da fé. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Privilégio, podemos estudar a Bíblia juntos. Estamos juntos nesta caminhada de entendimento da palavra. E também no programa Escola Bíblica, nós estudamos outros temas, porque nós estudamos aqui as revistas Esperança, que a Escola Bíblica, departamento da Novo Tempo, produz. Por isso nós temos os mais diversos temas que estão relacionados ao nosso cotidiano, temas sobre saúde emocional, saúde física, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, educação de filhos, temas proféticos, temas bíblicos. Você pode entrar no nosso site e dar uma olhadinha no nosso portfólio lá, é o novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai ter todas as nossas lições, ou melhor, todas as nossas revistas que estão à sua disposição. E estamos nessa temporada estudando um tema bíblico, um tema sobre salvação. Céu e inferno, salvo ou perdido. Existe realmente o céu? Vai existir? Ele será um lugar que vai existir para sempre? Será a terra transformada? E o inferno? Existe o inferno? Existirá para sempre? Então, se você deseja conhecer mais deste tema, faça contato com a gente, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança, Céu ou Inferno, salvo ou perdido. Ligue agora, nossa equipe está pronta para te atender, mas você também pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Está aí o número, vai aparecer o número agora. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha aí. Ó. É o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Você também pode acessar o nosso site para ver lá o portfólio e também para pedir a sua revista, né? Olhar todas as outras revistas e pedir essa aqui, se você quiser, agora. É o novotempo.com/escola bíblica. Vamos estudar? Vamos ler juntos? Vamos compreender a palavra de Deus? Vamos orar. Pai, obrigado, porque estamos juntos para estudar a Tua palavra. Obrigado porque estamos juntos para entender que o Senhor deseja salvar a todas as pessoas no mundo inteiro. O Senhor quer que a gente se arrependa, reconheça e tenhamos uma vida transformada. E eu oro para que cada um que está nos assistindo agora faça isso. Nós fazemos isso aqui no estúdio. Eu clamo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ontem eu terminei falando um pouquinho sobre essa tendência, às vezes, de exclusivismo que a gente tem, ou de olhar. Quando a gente tem esse olhar, a gente já tem um olhar preconceituoso, né? Eu estou salvo e ele está perdido. Eu pertenço a tal comunidade religiosa, eu estou salvo, e ele que não pertence a essa comunidade está perdido. É lógico que eu não posso confundir isso com o chamado que Deus faz para a gente apresentar verdades da palavra que são esquecidas, abandonadas. Quando a gente fala em termos de salvação, o Senhor deseja salvar a todos.
Minha casa será uma chamada casa de oração para todos os povos. E nesse momento o Senhor quer salvar a todas as pessoas. Nós começamos ontem a entender esse tema, a justificação. A palavra que biblicamente dá a ideia de que eu tinha uma condenação, que era o pecado, mas o Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, me justificou. Pagou os meus pecados. Então é através daquilo que Ele fez. Eu expliquei ontem o contexto de Paulo escrevendo aos cristãos na cidade de Roma. Cristãos esses que faziam parte do judaísmo, pessoas que haviam vindo do judaísmo, que tinham uma visão sobre salvação, sobre justificação, e aquelas pessoas que não faziam parte do judaísmo, que eram os gentios. E agora todos estão juntos, cada um trazendo a sua visão, precisando passar por um processo de transformação. E nesse processo de transformação, é interessante que as ideias vêm, as concepções, e Paulo, no capítulo 3 que a gente analisou, coloca todo mundo sobre a mesma condição. E não são através das obras da lei que a gente vai conquistar. Eu não sou justificado pelas obras da lei. Mas eu vou anular a lei pela fé que eu tenho em Jesus? Não, de maneira nenhuma. Paulo vai dizer isso. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas eu quero recordar para você concluir um pouquinho daquilo que a gente trabalhou ontem, para que isso introduza, se você está assistindo só hoje, entenda. Após demonstrar que todos são pecadores, no capítulo 3, e não podem ser justificados pela lei, Paulo apresenta a solução de Deus para o problema do pecado, que é a justificação pela fé. Ou seja, eu aceito aquilo que Jesus Cristo fez por mim. A ideia central é que todos os seres humanos são pecadores e não podem se justificar diante de Deus por suas próprias ações ou observância da lei. Isso aqui causa desconforto em muita gente. Muita gente que acha que o fato de dizer isso está dizendo que não há compromisso com a lei. E gente que acha que é a prática da lei que vai torná-lo aceito diante do Senhor. Mérito, meritocracia. E não é assim, não é. E Paulo não está dizendo que eu vou anular a lei. Em hipótese alguma, ele mesmo diz isso. Anulo a lei pela fé? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, eu confirmo. E ele vai dizer, eu citei ontem, a lei, o mandamento é santo, justo e bom. Só que o mandamento mostra que eu sou pecador. E por isso que ele está ali. A salvação é inteiramente obra de Deus. Não há espaço para orgulho humano ou autopromoção. É obra de Deus e eu tenho que aceitar. Essa é a minha participação, a aceitação. A justificação, portanto, queridos, o ato de ser declarado justo diante de Deus, não pode ser conquistada por mérito humano, mas é um dom de Deus recebido pela fé em Jesus Cristo. Graça, simples assim, um dom de Deus. Não importa o que façamos, nós não podemos nos livrar da condenação que nós merecemos. Nós somos pecadores. Só aceitando o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus ocupa o nosso lugar e nos justifica diante de Deus, assumindo nossa culpa e nos concedendo sua inocência. E eu quero aproveitar, daqui a uma semana, 2 semanas, né, praticamente, nós estaremos aí celebrando esse momento que para um país cristão como o nosso é muito significativo, que é a Páscoa. Então pensar, recordar, refletir no sacrifício de Jesus, naquilo que Ele fez, é essencial para a minha vida quando a gente fala em salvação. Agora eu quero continuar o capítulo 4 e a gente vai trabalhar aqui um pouquinho a justificação pela fé e a experiência de Abraão. Ele vai citar Abraão e vai citar Davi também, a gente vai passar rapidamente, mas ele vai dar exemplo, né? Ele vai usar esses 2 personagens, porque quando um judeu precisava apresentar algo como verdade, ele precisava de pelo menos 2 testemunhas. E Paulo vai usar
o exemplo de dois personagens que para eles eram extremamente significativos, né? O Abraão, a linhagem do rei Davi. Percebam que Paulo é estratégico, e Paulo conhecia, Paulo sabia, né? Como alcançar, como fazer com que aqueles seus ouvintes refletissem na mensagem. Só para a gente recordar, talvez para você seja desconhecida a história, em Gênesis capítulo 12, Deus promete a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus faz uma promessa, porém essa promessa era aparentemente impossível de ser cumprida, pois Abraão e Sara já eram muito velhos e não podiam, e eles não tinham filhos. Ainda no relato do capítulo 12, versos 10 a 20, Abraão mentiu sobre o relacionamento com Sara para proteger a si mesmo. E a gente vê isso sendo apresentado por um indivíduo que é visto como justo, mas essa é a nossa fascinação da palavra de Deus, da Bíblia, né? E eu já falei isso para vocês aqui algumas vezes, você que acompanha o programa. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia apresenta as pessoas como elas são, a vida como ela é, as suas fraquezas, debilidades, mas aqueles que confiaram no Senhor e tiveram a vida transformada por Ele. Deus, porém, continuou a reafirmar a sua promessa a Abraão, especialmente em Gênesis capítulo 15. Olha o que diz o verso 1. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão. Ele será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Percebe? Angústia, questionamento. O Senhor faz uma promessa, mas olha, o Senhor consegue ver a minha realidade? Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, né? Mas essa sinceridade, essa angústia, ela é importante. Evidencia que Abraão era como a gente, né? Que às vezes fica pensando assim: o Senhor fez essa promessa e por que está acontecendo isso, né? A isso respondeu logo o Senhor dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será herdeiro. Então conduziu para fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Deus não só confirma, mas Deus usa um exemplo. E o verso 6 diz que ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse é um verso importante para a gente entender todo o contexto. Qual foi a ação de justificação? O que foi lhe imputado como justiça? Um mérito de algo que ele fez? Não. O que foi? Sua aceitação. Senhor, eu me entrego a Ti, eu confio inteiramente no Senhor. Isso não é para que o homem se justifique, o homem tenha uma posição de o mérito é meu. Não. O mérito está naquilo que o Senhor fez, não naquilo que o ser humano fez. Eu estou lhe dando algo de graça. O Senhor morreu por você. E a graça é, no sentido bíblico, que é algo imerecido. Não tem a ver com algo barato, no sentido de que não, houve um preço alto para ser pago e foi o sangue de Jesus Cristo. E eu ofereço essa graça para te justificar, para pagar a sua condenação. Você está salvo porque Ele agora é seu substituto. Ele creu. Isso não é um mérito, mas é a aceitação da graça. No capítulo 16, Sara age de forma impaciente e sugere que Abraão tenha um filho com a sua serva Agar. Essa ação de Abraão e Sara resultou em sérios conflitos, mais tarde como o conflito entre Ismael e Isaque. E é interessante, ele creu, aquilo foi imputado como justiça, só que ali na frente, ele, de alguma forma, se afasta ou duvida
e toma uma ação contrária àquilo que ele havia feito. Em Gênesis 17, Deus reafirma sua aliança com Abraão e promete que, apesar das falhas humanas, ele vai cumprir sua promessa. Porque Deus age acima das nossas falhas, das nossas escolhas equivocadas. Por isso, o ato de justificação precisa ser renovado todos os dias. E agora nós vamos à carta que Paulo continua escrevendo aos cristãos na cidade de Roma, relembrando este contexto que era conhecido para o seu público. Verso 1 e 2 diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. O que a gente vai dizer? Ele foi justificado por obras? Então ele tem de se gloriar daquilo que ele fez. Porque o indivíduo que se justifica por aquilo que ele faz, ele começa a se gloriar. E quando ele começa a se gloriar, ele começa a ser idólatra. Ele começa a adorar a ele mesmo. Eu alcancei, eu fiz. E o céu não é por aquilo, o alcançar o céu não é por aquilo que o Senhor fez, mas é por aquilo que eu fiz. E quando o eu se sobrepõe, não há mortificação, não há nova vida, não há novo nascimento, entende? O eu sempre estará à frente, eu sempre serei visto como aquele que é o foco de todas as coisas. E esse talvez seja o grande desafio, é a maior luta que nós temos. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele começa fazendo perguntas, como no capítulo 3. E agora, que diz a Escritura? Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Ele creu. E isso foi imputado não como um mérito, mas na graça, ele aceitou a graça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não é mérito. Você não está recebendo porque você é merecedor. Você está recebendo porque você não é merecedor. Verso 6. E é assim também que Davi declarar ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E ele vai dar o exemplo de Davi também, como aquele que recebe o perdão. E a gente pode recordar um indivíduo que comete pecado de forma deliberada, de forma intencional, esconde esse pecado, mas diante do questionamento do profeta, cai em si e vai escrever um salmo, o Salmo 51, se considerando um pecador indigno. E ele vai dizer claramente: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Por quê? Porque o ato de justificar é o ato de receber o perdão. É o ato do Senhor dizer assim: não há nada que você pudesse ser feito para ser perdoado, mas eu fiz o que você precisava. Os pecados são cobertos. Feliz é o homem, abençoado o homem, ao quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Ele está dizendo, vem para judeu, só para judeu, ou vem também para gentil? E havia uma discussão que todos aqueles que agora aceitavam o cristianismo, seguindo a tradição judaica, que não era o cristianismo, mas tinha herança judaica ali, deveria ser circuncidado. E agora? Essa bênção de perdão, de justificação, por aquilo que Jesus fez, vem somente para judeus ou para judeus e gentios?
visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para justiça. A fé, o crer, o receber. E ele vai dizer lá no capítulo 3, como a gente estudou ontem, não há nenhuma diferença. Todos são pecadores, todos carecem. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Recebeu ele ainda como incircunciso. E agora? Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justificação da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a seu pai, pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. Ele, Abraão, recebeu essa bênção, foi-lhe imputado ainda incircunciso, para que todos, sabe o que Paulo está dizendo? Desconstruam a ideia de que é exclusividade somente para o judeu. É isso que Paulo está dizendo, é para todos. Foi assim que aconteceu com Abraão. A circuncisão foi um sinal, mas ele recebeu o imputar de justiça, a graça antes disso. Dá para entender? Paulo está colocando todo mundo na mesma condição. Porque quando o Evangelho entra, quando o Evangelho faz parte da vida, quando Jesus Cristo faz parte do nosso dia a dia, o nosso olhar não será mais um olhar de exclusão. O nosso olhar será um olhar de inclusão. O nosso olhar não será um olhar de preconceito, exclusividade, de superioridade. Não. É isso que Paulo está querendo dizer aqui para o seu público e que deve ser aplicado para nós. Terminando, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai antes de ser circuncidado. Porque ele, Abraão, é o pai de todos que aceitam. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Não foi, mais uma vez ele volta a resgatar a ideia do mérito através da prática da lei. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Entende o que Paulo está dizendo aqui? A lei tem o seu papel, mas ela não é meritória. Ela não é exclusiva. Porque precisa de lei para mostrar o caminho, para evidenciar se há transgressão ou não, para me dizer, é por aqui. Então Paulo não está anulando, ele está dando um compromisso daquele que aceita pela fé. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo está dizendo assim, todos agora, todos estão incluídos, todos se tornam salvos em Jesus Cristo. Todos aqueles que aceitam o Senhor. Não há exclusividade, porque Abraão, farei de você pai de muitas nações. Não existe separação. Não existe para aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo pela fé e agora vivem pela graça, com o compromisso de seguirem
o caminho que o Senhor mostra. E esse caminho também é evidência da sua lei. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Ele está dizendo que agora os gentios eram descendência de Abraão. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou. Não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Pela fé ele se fortaleceu. Isso aqui é importante, queridos, porque às vezes algumas pessoas acham, e isso se torna, que elas, por aquilo que fazem, se tornam merecedoras, ou que podem transformar a sua vida, as suas tendências pecaminosas, e vão percebendo que isso vai fatigando, porque essa não é uma ação de mérito humano, mas é uma ação do Espírito. Eu preciso descansar na graça e viver na leveza da graça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. E é nós, e nós seremos fortalecidos na fé como ele, não aquilo que nós fazemos, o qual foi entregue por nossas transgressões, Jesus Cristo, e ressuscitou por causa da nossa justificação. E eu quero dizer para você, querido, hoje, mais uma vez, eu te pergunto, como tem sido o seu caminho? Você que é um religioso, um cristão, você que busca a espiritualidade, como tem sido o seu caminho de fé, de crença? Você crê que Jesus Cristo morreu por você? Você crê que as suas tendências para o mal, elas podem ser perdoadas, seus pecados podem ser perdoados pela fé naquilo que Jesus fez por você? Ou você acha que são suas boas obras, suas boas práticas que vão te tornando merecedor? As boas obras, as boas práticas são uma resposta desse maravilhoso amor que o Senhor ofereceu na cruz do Calvário, por mim e por você. Eu quero orar para que nós, mais uma vez, entreguemos a vida ao Senhor e a gente viva na graça, seguindo o caminho. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos exemplos bíblicos, pela descrição bíblica tão especial, maravilhosa, que o Senhor fez para aquele povo naquele momento, mas que se aplica para nós. Que a gente entregue a vida para Ti, que a gente crê que em Ti nós podemos ser perdoados, transformados, que a gente acredite nisso e nos ajude, Pai, a nos submetermos inteiramente a Ti. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores agora, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente continua amanhã, vamos estudar um pouco mais esse tema da justificação e eu espero que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa e sobre sua família e que você tenha sempre um coração aberto. Um abraço.